Olá, hoje é sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nessa edição. Polícia Federal diz que Bolsonaro promoveu desinformação sobre urnas eletrônicas. Datafolha aponta a vitória de Lula já no primeiro turno em 2022. Ministério Público pede afastamento da presidente do IPHAN após fala de Bolsonaro. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro agiu deliberadamente para promover desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. A afirmação consta no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal no inquérito sobre a live realizada por Bolsonaro em 29 de julho. Na transmissão, o presidente questionou a segurança das urnas eletrônicas, apresentando premissas falsas e dados fora de contexto, segundo a PF. O documento é assinado pela delegada federal Denise Dias Rosas. O texto afirma que o inquérito permitiu identificar que Bolsonaro teve atuação direta e relevante na promoção de desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. A Polícia Federal sugere que o presidente seja investigado no inquérito das milícias digitais, o mesmo inquérito em que recentemente foi pedida a prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e do ex-deputado Roberto Jefferson. A delegada ainda propõe o envio do caso para a Controladoria Geral da União e para o Ministério Público Federal. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial de 2022 com larga vantagem, com 48% das intenções de voto. Isso é mais que o dobro dos pontos percentuais do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 22%. Levando em consideração apenas os votos válidos, o petista seria eleito já no primeiro turno. Em terceiro lugar está o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, com 9% dos votos, seguido de perto pelo ex-ministro Ciro Gomes, que aparece com 7%. O governador de São Paulo, João Dória, teria 4% das intenções de voto. Outros 8% disseram que não votariam em ninguém, votariam em branco ou anulariam o voto, e 2% responderam que não sabem. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu nesta quinta-feira que a Justiça Federal afaste imediatamente a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. O pedido foi feito após uma fala do presidente Jair Bolsonaro em um evento na noite de quarta-feira. No discurso, Bolsonaro disse que demitiu funcionários do IPHAN para não dar dor de cabeça. Bolsonaro falava para uma plateia de empresários da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No vídeo que circulou amplamente nas redes sociais, Bolsonaro disse que demitiu diretores do IPHAN depois que a instituição interditou uma obra do empresário Luciano Hang, que é um dos principais apoiadores do presidente. Também, há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Aí, liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que é IPHAN? Um PH, né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do IPHAN. Botei outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça para a gente. A União Europeia ameaçou a Rússia com sanções maciças em caso de um ataque à Ucrânia. Reunidos em cúpula em Bruxelas, os chefes de Estado e de governo de 27 países do bloco divulgaram ontem uma declaração apelando para que a Rússia diminua urgentemente
as tensões criadas pelo destacamento de tropas para a fronteira com a Ucrânia. O documento alerta que qualquer nova agressão militar terá consequências. Os líderes europeus também prorrogaram até julho do ano que vem as sanções econômicas impostas à Rússia pela União Europeia em 2014 por causa da anexação da Crimeia. Um incêndio em um prédio comercial de 8 andares na cidade de Osaka, no Japão, matou mais de uma dezena de pessoas nesta sexta-feira. A emissora japonesa NHK confirmou a morte de ao menos 19 pessoas. Antes, a mídia do país havia dito que ao menos 27 estavam em parada cardiorrespiratória, expressão comumente usada no Japão antes de óbitos serem confirmados oficialmente. O incêndio ocorreu no meio da manhã em uma região comercial de Osaka. O fogo atingiu o 4º andar do prédio, onde funciona um centro médico, e foi controlado rapidamente pelos bombeiros, de acordo com a mídia japonesa. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.